Imagine que você acorda amanhã cedo e não tem luz. Você vai até a torneira e não sai água. Abre o celular e a internet não carrega. Tenta ligar o rádio e só ouve estática. O mercado mais próximo está fechado, com as portas arrombadas e as prateleiras vazias. O posto de gasolina da cidade está com uma fila de quilômetros e já começaram as brigas. Isso não é um roteiro de filme. Isso é exatamente o cenário que especialistas em colapso de infraestrutura descrevem quando falam sobre as primeiras 72 horas de uma crise real. Atenção! E agora, dentro desse cenário, você se pergunta: quem vai sobreviver melhor? O morador do condomínio fechado com câmeras de segurança e interfone digital? Ou o homem da roça que aprendeu desde menino a tirar leite, plantar feijão, ferrar cavalo e consertar cerca? A resposta vai te surpreender. Não porque a roça é romântica ou simples, mas porque em um colapso real, quem sabe fazer coisas com as próprias mãos não depende de ninguém. E hoje eu vou te mostrar que existem 3 profissões que nascem e vivem no campo. Profissões que a maioria das pessoas ignora ou subestima, que em uma crise se tornam literalmente as mais valiosas da região. Fique até o final, porque a terceira profissão é a que menos pessoas esperam. E provavelmente é a que vai salvar mais vidas em um colapso prolongado. Bem-vindo de volta ao Sabedoria do Mato. Aqui a gente não fala de teoria. A gente fala de preparação real, com os pés no chão e as mãos calejadas. Hoje o tema é direto ao ponto. Em um colapso, seja ele econômico, energético, climático ou social, quais profissões ligadas à vida no campo se tornam estratégicas para a sobrevivência de uma comunidade inteira? E antes de continuar, já te aviso, não estou falando de profissões que vão te dar dinheiro no sentido convencional. Estou falando de profissões que vão te dar poder de troca, influência, proteção e segurança, quando o dinheiro em si já não vale mais nada. Profissão 1. O veterinário de campo. Vamos começar com uma profissão que é absolutamente ignorada nas cidades, mas que em colapso se torna tão importante quanto a de médico. O veterinário de campo, ou qualquer pessoa que tenha conhecimento prático de medicina animal, passa a ser um dos recursos mais disputados da região em uma crise prolongada. Pensa comigo, em um colapso real, onde o abastecimento de alimentos industrializados falha, a proteína animal volta a ser produzida de forma local. Galinhas, porcos, cabras, gado, peixes criados em açudes. Toda a cadeia alimentar da comunidade vai depender desses animais continuarem vivos e saudáveis. E o que acontece quando uma vaca adoece e não tem ninguém para tratá-la? Você perde não só o animal, você perde a produção de leite para aquela família. Você perde a cria que estava por vir. Você perde a renda de troca que esse animal representava. Alerta importante: doenças em animais não tratadas se espalham. Uma galinha com doença de Newcastle não tratada pode destruir todo um galinheiro em 2 dias. Um porco com febre suína clássica pode contaminar todos os outros animais da vizinhança antes que você perceba. O veterinário de campo sabe diagnosticar com o olho nu, sabe aplicar medicamentos com instrumentos básicos, sabe realizar partos difíceis sem equipamento hospitalar, sabe castrar, vacinar e tratar feridas com o que tem à mão. Em um colapso, essa pessoa não precisa cobrar em dinheiro. Ela pode cobrar em alimento, em trabalho, em proteção. Ela se torna um ativo estratégico para qualquer comunidade que queira sobreviver além dos primeiros meses. E se você não é veterinário, existe algo que você pode fazer agora, antes de qualquer crise. Aprenda o básico: cursos de manejo animal, técnicas de vacinação, primeiros socorros veterinários. Existem cursos online e presenciais acessíveis. Um caderno com os protocolos básicos guardado na gaveta pode salvar um rebanho inteiro quando não há internet para pesquisar. Mas guarda esse raciocínio, porque daqui a pouco eu vou te mostrar a terceira profissão, e ela vai te surpreender muito mais do que essa. Profissão 2. O ferreiro e mecânico rural. A segunda profissão não tem nome bonito nas redes sociais. Não tem curso universitário glamuroso. Mas em um colapso, o ferreiro e mecânico rural vale ouro. Literalmente. Pensa no seguinte cenário: o colapso aconteceu. A rede de abastecimento caiu.
As peças de reposição não chegam mais. Os tratores param. Os geradores enguiçam. As bombas d'água quebram. As ferramentas se desgastam sem reposição. Sinal de alerta. Quem não sabe consertar, adaptar ou fabricar ferramentas e peças básicas vai ficar completamente paralisado. E paralisia em crise significa fome. O ferreiro e mecânico rural é aquela pessoa que consegue pegar um pedaço de ferro velho e transformar em uma peça funcional, que sabe soldar, lixar, fundir, moldar, que entende o funcionamento mecânico de um motor a diesel sem precisar de computador de diagnóstico. Essa pessoa sabe afiar um facão e transformar uma lâmina gasta em uma ferramenta nova. Sabe fazer uma enxada do zero. Sabe reparar a roda de uma carroça. Sabe instalar uma bomba manual de água quando a bomba elétrica queimou e não tem como trocar o motor. Nas comunidades rurais mais antigas do Brasil, antes da industrialização, o ferreiro era literalmente uma das pessoas mais respeitadas e protegidas da comunidade, porque sem ele nada funcionava. Em um colapso moderno prolongado, voltamos a essa realidade em semanas. O supermercado fecha em dias, a ferraria fecha em meses. Mas quem sabe trabalhar o ferro continua funcionando por anos. Se você já tem alguma habilidade manual, procure cursos de solda básica, de mecânica a diesel, de metalurgia artesanal. Invista em ferramentas manuais de qualidade. Martelo, bigorna pequena, torno, maçarico simples. Esses investimentos parecem sem sentido em tempos normais. Em tempos de colapso, eles se tornam a sua moeda mais forte. E já que estamos falando de ferramentas e sobrevivência, fique até o final, porque a terceira profissão que vou revelar conecta tudo o que falamos até agora de uma forma que pouquíssimas pessoas enxergam. Profissão 3. O curandeiro e parteira de comunidade. Essa é a profissão que a maioria das pessoas subestima. É aquela que a modernidade quase eliminou. É aquela que o sistema médico industrial tratou como ultrapassada e supersticiosa. Estou falando do curandeiro tradicional, do herveiro, da parteira de comunidade. A pessoa que conhece as plantas medicinais locais, os remédios naturais, os procedimentos básicos de parto e de cuidados de saúde sem hospitais ou farmácias. Atenção máxima. Em um colapso prolongado, os hospitais param de funcionar. Os medicamentos industrializados acabam. A insulina some das prateleiras. Os antibióticos ficam escassos. E aí, o que você faz? A pessoa que conhece o poder real das plantas medicinais não entra em pânico. Ela sabe que a babosa trata queimaduras e infecções superficiais. Ela sabe que o mel puro age como antimicrobiano em feridas. Ela sabe que a jurubeba ajuda no fígado, que o alho in natura tem propriedades antibacterianas documentadas, que a arnica em tintura funciona para hematomas e inflamações. Mas não é só isso. A parteira sabe conduzir um parto em casa, com segurança, sem equipamento hospitalar. Em regiões rurais remotas, esse conhecimento foi o responsável pelo nascimento de gerações inteiras por séculos. Em um colapso real, onde o sistema de saúde colapsa junto com tudo mais, a pessoa que sabe realizar procedimentos médicos básicos, como curativos avançados, suturas simples, tratamento de infecções, controle de febre e cuidados obstétricos, passa a ser a pessoa mais procurada da comunidade. Sinal crítico. A diferença entre sobreviver a uma infecção simples ou morrer dela, em um colapso sem antibióticos, é saber usar as plantas e técnicas certas no momento certo. Isso não é misticismo, é etnobotânica, é medicina popular com séculos de resultados práticos em condições de recursos escassos. Universidades inteiras ao redor do mundo estudam esse conhecimento como patrimônio científico real. O que você pode fazer agora? Comece a cultivar uma horta medicinal básica. Manjericão, camomila, erva cidreira, alecrim, boldo, capim-limão, babosa. Compre livros de plantas medicinais com identificação visual. Aprenda pelo menos os tratamentos básicos de primeiros socorros naturais. Esse conhecimento não pesa nada na mochila e não ocupa espaço no bunker. O que essas três profissões têm em comum? Você percebe o padrão? O veterinário de campo, o ferreiro e mecânico rural e o curandeiro de comunidade têm uma coisa absolutamente em comum.
Eles resolvem problemas que a modernidade terceirizou para sistemas externos. Nós delegamos a saúde dos nossos animais para clínicas especializadas. Delegamos o conserto de máquinas para concessionárias com computadores de diagnóstico. Delegamos nossa saúde para hospitais com equipamentos de milhões de reais. E quando esses sistemas externos desaparecem, ficamos completamente indefesos. Alerta fundamental. A verdade mais incômoda de preparação para colapso é essa. O preparo físico, o bunker cheio de comida e a arma na cintura importam muito. Mas o conhecimento prático, artesanal e ancestral, que garante a continuidade da vida dentro de uma comunidade, importa mais. As 3 profissões que discutimos hoje não exigem eletricidade, não exigem internet, não exigem cadeia de suprimentos global. Elas funcionam com o que a terra, as mãos e o conhecimento acumulado ao longo de gerações podem oferecer. E tem mais um detalhe importante que muita gente ignora. Em um colapso, essas pessoas não sobrevivem sozinhas. Elas sobrevivem em comunidade. Porque a moeda real de uma crise não é ouro nem prata. É confiança, reciprocidade e habilidade útil. O veterinário cuida dos animais da comunidade. Em troca, recebe proteção, alimento e respeito. O ferreiro conserta as ferramentas de todos. Em troca, recebe os mesmos recursos. O curandeiro trata os doentes e assiste nos partos. Em troca, ninguém deixa essa pessoa passar necessidade. Isso é preparação real. Não é só estocar. É se tornar insubstituível dentro de uma rede de sobrevivência humana. Se você chegou até aqui, você já entende algo que a maioria das pessoas vai demorar muito para perceber. Em um colapso real, a sua segurança não vem só do que você tem guardado. Vem do que você sabe fazer e do que você representa para as pessoas ao seu redor. Você não precisa dominar as 3 profissões que discutimos hoje, mas precisa considerar agora, em tempo de paz, qual dessas áreas de conhecimento você pode começar a desenvolver. Um curso básico de manejo animal, uma aula de solda, uma tarde por semana cultivando e aprendendo plantas medicinais. Lembre-se, o melhor momento para aprender essas habilidades foi antes da crise. O segundo melhor momento é agora. A preparação não é sobre paranoia, é sobre responsabilidade com você, com a sua família e com a comunidade ao seu redor, porque quando tudo cair, as pessoas que sabem fazer coisas com as mãos vão ser as pessoas que mantêm o mundo funcionando. Fique pronto, fique esperto, fique seguro. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sentiu que saiu daqui com uma perspectiva diferente sobre preparação e sobrevivência real, eu tenho um pedido simples. Clique em se inscrever agora. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui no Sabedoria do Mato, a gente não vende ilusão. A gente constrói conhecimento real para pessoas reais, que querem estar preparadas para o mundo real. E essa comunidade só cresce quando você faz parte dela. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.